Olá pessoal, falando de planejamento, escrevi bastante sobre planejamento, tá? Quem quiser me acompanhar tá lá na minha timeline, tá lá nos meus vídeos de YouTube, os vídeos mais longos, né? Tô fazendo pequenos cortes também. Mas com que devemos nos preocupar quando pensamos em planejamento? Planejamento sempre está envolvido uma estrutura e a principal delas é o que a gente chama de recursos. Então, aqui na Váritos e também na minha vida pessoal, nos meus planejamentos, eu sempre envolvo 4 coisas. Primeiro são pessoas que podem me ajudar a minha empresa, processos, qual o caminho, método eu vou seguir para chegar naquele local, as tecnologias que eu vou utilizar, tecnologia de atendimento, tecnologia para melhorar o processo, ou mesmo tecnologia, qual tênis que tem uma tecnologia melhor, né? Qual a roupa tem uma tecnologia melhor para o ciclismo, para a natação. A tecnologia sempre é importante. E o quarto ponto é o custo. Lembra que a gente já discutiu na aula anterior que custo é diferente de despesa, né? Custo é o investimento que você faz para ter um retorno. A despesa não, a despesa ela não vai ter retorno, né? É alguma coisa que você usou para recreação, é um gasto mesmo, tá? Bom, então como é que eu trabalho esses 4 pilares? Eu chamo de pilares, né? Pessoa, processo, tecnologia e custo. Elas estão intimamente relacionadas, né? Pessoas, eu já brinquei com vocês em slides anteriores, eu queria contratar o Bill Gates para trabalhar comigo, mas eu não tenho orçamento suficiente para contratar uma pessoa desse tamanho, né? Processos, né? Qual processo que eu preciso pôr na minha empresa? Por exemplo, eu posso imaginar, olha, eu vou pôr um SAP ECC dentro de uma empresa de serviço, tudo bem, posso colocar, posso, mas eu não tenho custo. O processo também é muito inchado para o meu modelo de negócio, não serve, eu tenho que escolher processos melhores, né? E tecnologia, né? Se eu vou usar inteligência artificial, se eu vou usar chatbots em atendimento, se eu vou usar um Python, Java, quais tecnologias eu vou usar para que a minha empresa possa crescer e alavancar, tá? E dentro disso, quando eu trabalho com pessoas, a empresa precisa ter um RH muito forte, mas quando ela é pequena, muitas vezes ela não consegue, tá? Não está no momento ainda de ter um recursos humanos ali atuante e tal. Então, você pode contratar partes, porque lembra que a parte de recursos, quando a empresa não tem o recurso, o dinheiro para fazer o investimento, o empreendedor, o proprietário, ele vai tentar fazer sozinho. Assim também na vida pessoal, né? Eu quero aprender a correr, eu não sei correr, então em vez de eu ter um treinador, eu vou olhar na internet, ver um monte de vídeo, ver o que os profissionais estão fazendo e lá seguir as sugestões e ir montando ali meu treino, esse tipo de coisa. Na vida empresarial, gente, é a mesma coisa. Então você pode ir sozinho, ir lá tentando, vendo o que as pessoas estão fazendo, pegando modelos, ou trazer uma consultoria, alguém que já sabe, consolidado, com resultados, procura sempre consultores, gente falando na internet, tem um monte de gente, mas quem realmente trabalhou, quem realmente deu resultado, quem realmente fez empresas mudarem, essas pessoas que você tem que trazer para perto da tua empresa ou para perto de você. E falando das pessoas que trabalham com você, eu vou estar te ajudando, acho que tem alguns pontinhos importantes, né? Primeiro, comunicar para elas pertencimento. Elas têm que pertencer a algo maior do que você, do que elas mesmas. O que esse negócio é, de fato. Também importância, que essa pessoa é muito importante naquele processo, que ela tem que entregar, o que ela precisa fazer, ela é extremamente importante. Significado, né? Aquilo que ela faz tem um significado, tem um porquê, tem uma importância. E por último, distinção, porque cada pessoa é única.
Um colaborador, ele pode fazer o mesmo trabalho, mas ele é único, ele nunca vai ser igualzinho ao outro. Ele vai ter, um tem mais facilidade de comunicação, outros têm mais facilidade em exatas, e com isso juntar ali as forças e fazer o melhor, tá? Então, para as pessoas, nunca se esqueça de comunicar pertencimento, importância, significado e distinção. E também cobrar resultados, tá? Então, para todos eles, não importa, isso existe nas empresas, a VAT já tem uma descrição de cargos, aonde cada um tem lá o que tem que fazer, quais são as atividades, os resultados esperados por aquela função. E cada pessoa é única, distinção, significado que faz, importância no que faz e pertencimento a algo maior, tá? Então, falando do pilar pessoas, como tratar isso, né? Eu gosto de começar as reuniões aqui na Vares, foi uma coisa que eu aprendi com o Walter Quintana, né? Consultor, escritor, deu palestra aqui pra gente, eu gosto muito dele. E ele sempre diz, qual é a boa do dia, né? Então, eu sempre pergunto pro meu pessoal, qual é a boa notícia do dia, tá? E isso eu acabei levando para a minha vida, tá? Todo dia de manhã eu tento pensar em 3 boas notícias, 3 coisas pelo qual eu preciso agradecer, né? Olha, preciso agradecer pelo meu trabalho, preciso agradecer pela minha família, preciso agradecer pelos meus cavalos, pelos meus animais, sei lá. São coisas assim, pelo que eu agradeço, né? E isso cria um espírito muito bom na gente de convivência, né? Agradeço o desafio que eu tenho, porque eu vou aprender, eu vou crescer, esse tipo de coisa, tá? Então, no lidar com pessoas, eu acho que esse é um ponto. Agora, nós falamos lá de pessoas, o segundo ponto importante é processo, tá? O processo, ele pode engessar a tua empresa, mas sem processo você não consegue ir longe, tá? O processo é o quê? É pegar o que a SAP chama de melhores práticas. Quais são as melhores práticas para oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de produto, né? Como eu vou comunicar? O meu marketing vai funcionar como? Quais as áreas que eu vou atuar? Qual vai ser o processo para que aquilo dê certo, tá? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, né? Que também gosto muito disso. Mas o processo é um dos pilares fundamentais, né? Processo de fabricação, processo de atendimento, processo de cobrança. Então, você precisa definir como vai ser esse processo e zelar por ele. Aqui na Vares, a gente tem uma ISO 9001, uma 27001 também, que a 27001 é de segurança da informação. Isso eu dou a garantia para o meu cliente que ele está trabalhando com uma empresa que tem processos que se preocupam com a segurança, tá? E muitos empresários, eu converso muito deles, falam, não, essas coisas só dá custo, não tem nada a ver. Então, na realidade é que vai deixando a vida levar, vai deixando a vida levar. A empresa vai ali, deu um problema aqui, apaga um fogo ali, deu um problema ali, apaga outro fogo ali. O ideal é que na empresa a gente não tenha esse apagar fogo, incêndio. Nós sempre precisamos trabalhar em cima de coisas importantes, né? Qual será o próximo nível? O que eu preciso fazer para chegar no próximo nível? E não ficar resolvendo os problemas. Os incidentes acontecem na empresa, acontecem com o cliente, mas isso não é a prática do dia a dia. Se a sua empresa funciona que nem uma pizzaria que alguém pede, você faz, pede, você faz, pede, você faz, tá errado. Tá? Essa é a única área que tem que ser a área ali de atendimento, de venda rápida. Do contrário, tudo tem processo. Tem o horário de entrar, horário de sair, horário de entregar, horário de produzir, horário de descansar. Tudo tem um processo bem definido dentro das empresas. E percebe, isso se aplica à nossa vida também, tá? Qual o processo, né? Eu quero ser um corredor, né? Tá? Quantos km eu preciso correr por semana? Quantas vezes por semana? Lembra que se você correr demais, você se machuca. Eu tive problemas recentes aí com uma tendinite ali no joelho, né? Mas foi porque foi excesso de treino, né? Então, tudo isso
aí a gente demora mais para se recuperar, mas por isso a importância do processo. Não deixe de ter processo. Eu preciso ter um processo como uma ISO, né, alguma outra certificada? Não. O pequeno empresário, ou você na tua vida pessoal, você deve criar um processo de tal forma que os resultados vão dizer se ele é bom ou não. E todo dia 1%. Todo dia 1%. Nessa filosofia, ela vem ali do Kaizen, né, que é uma filosofia japonesa, né, de todo dia melhorar um pouquinho, tá? E o processo, depois estabelecido, você vai trabalhando ele, cuidando para que ele exista de fato, né, porque com o passar do tempo, muitas vezes a gente relaxa, né, dá uma amenizada e aí você volta para aquele setor, os colaboradores não fazem mais o jeito do processo. Por isso que o processo tem que ser retreinado, revisto e melhorado. Quando algo bom tiver, vai lá, atualiza o processo, escreve de novo o processo. Como aqui tem uma ISO, então os processos estão todos escritos, né? Então ele é revisado, quando entra um colaborador novo, ele lê todo o processo, estuda o processo. Isso pode ser feito na tua empresa também, tá? Minha sugestão que faça, demoramos tempo para isso. E eu lembro que o que me impressionou muito com isso foi o Rotary. Eu sou rotariano, gosto muito do Rotary, de como o Rotary funciona. E lá ele tem um plano de ação. Lá tem um plano de ação com o que cada um vai fazer, cada área de serviço vai fazer, qual é a entrega, qual é o resultado, quais são as metas. Cara, lindo demais. Se você não conhece, tem vontade de aprender sobre servir e bons processos, o Rotary é uma grande oportunidade, tá? Falamos de pessoas, falamos de processos, vamos falar de tecnologia. Tecnologia também é 3 coisas, tá? Eu vejo muito pequeno empresário, ele vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio e vai lá e compra um sistema. Tá errado, você não precisa de um sistema. É só você? Quem vai controlar o estoque é você? Quem vai emitir uma nota é o seu contador ou é você? Então muitas vezes o sistema ele é um recurso que precisa ser cuidado. Todo recurso precisa ser cuidado. Então o momento do sistema não é logo que você abre a empresa, a menos que você já vai abrir uma empresa com N funcionários, o financeiro é um outro cidadão que vai fazer, um outro colaborador que vai fazer, então ali você precisa monitorar o processo dele, verificar cada detalhe que ele está fazendo, guardar história, então aí você precisa de um sistema. Mas o pequeno empresário que vai começar uma empresa, ele pode fazer um fluxo de caixa numa planilha de cálculo, ou mesmo num caderninho, né? Ali o estoque pode fazer um Cardex ou uma planilha Cardex para resolver. A menos que tenha muitos colaboradores, precisa ser auditados, tenha processos mais robustos, aí sim você precisa ter um sistema, tá? Então, falamos aí da tecnologia. E tecnologia também é tudo, gente. Na vida pessoal, a gente envolve tecnologia, né? Eu gosto muito de lembrar, depois a gente vai falar da Netflix, também a Netflix ela pode ser um custo ou pode ser uma despesa, né? A Netflix tem muitos documentários de empresários, de como as empresas podem dar certo, então isso é um investimento e você pode pegar muita coisa ali, você está usando tecnologia, né, para aprender coisas e melhorar o seu negócio. Hoje muito se fala de inteligência artificial, né? A Vados tem estudado, investido nos colaboradores para implementar inteligência artificial. Por quê? Porque ela vai reduzir muito os processos burocráticos, tem 1 bilhão de coisas para fazer, não dá para fazer tudo que a gente quer. E a inteligência artificial vai ajudar a gente a fazer subir esse degrau, né? Então a gente vai oferecer mais para o cliente, conseguir entregar mais coisas, conseguir diminuir o custo para que a gente possa fazer um processo melhor. Então, sistemas, inteligência artificial, internet, esse tipo de coisa é fundamental usar as tecnologias disponíveis. Eu falei na nossa vida pessoal também, um tênis, por exemplo.
já é estudado, já tem conhecimento. Tem até uma história interessante, né? 2 robôs chineses fizeram lá um percurso de uma dezena de quilômetros lá, e um deles tinha um tênis com placa de carbono e o outro não tinha nada, né? Só tinha lá a estrutura dele. E aquele com placa de carbono, ele chegou mais rápido. Era o mesmo robô. E por que isso aconteceu? Porque a placa de carbono, ele tem uma tecnologia que faz você ganhar mais impulso durante a passada. Olha que interessante, né? Então, você entende que tecnologia pode e deve ser aplicada na tua vida pessoal, na sua melhoria de performance, e para que isso você consiga melhorar ali quem você é e também os seus negócios, a sua vida e assim sucessivamente. Então, use tecnologia. Falamos de pessoas, falamos de processo, falamos de tecnologia, então vem o último, que é custo. Tá. Custo, esses 3 dependem de você ter recursos para fazer isso acontecer. E recurso é o quê? É dinheiro, é tempo, é bens. Então, sem recursos, você não consegue movimentar uma empresa, tá? Ou movimentar até você próprio, né? Você quando fala, olha, eu vou começar a fazer um treino, se você tiver recursos, você consegue investir em tecnologia, você consegue investir em pessoas, né? Você consegue investir em processos para que você vá mais rápido. Se você não tem recursos, então não tem como você botar isso nos custos, né? E é importante avaliar que despesa e custos são algo diferente, tá? Então vamos lá. Eu brinquei, falei agora há pouco da Netflix, né? Se eu contrato a Netflix para minha casa, para que eu possa estudar, ver documentários, ver filmes históricos, para aprender sobre algo, isso é um investimento, gente, isso é custo. Se eu contrato a Netflix para ver filmes recreativos, para descansar, ver filme de ação, esse tipo de coisa, então isso é uma despesa, isso não tem retorno. Você passou o tempo, usou para passar o tempo. Então ali você desperdiçou 2 grandes recursos, né? O dinheiro e o tempo. Se você contratou a Netflix para aprender, para evoluir, você investiu em custo, né? de aprendizado, e aquele tempo foi bem aplicado. Esse é um excelente exemplo. E na empresa? Na empresa é a mesma coisa. Na empresa, contratar certo, escolher os processos certos, usar as tecnologias corretas, isso não é despesa, e sim custo. Custo, lembra sempre, o custo ele vai te trazer um retorno, as despesas não. Então a empresa ela não deve ter despesa, tá? Exemplo clássico, né? Eu tenho energia elétrica, tá? Energia elétrica na minha empresa é para produzir produtos, é para que o colaborador possa desenvolver o seu trabalho, isso é custo. Não, energia elétrica na minha empresa é para alguma coisa recreativa, tem um videogame lá na minha empresa. Se aquele videogame for para recreação, gastar o tempo, isso é uma despesa. Isso a empresa não precisa, tá? Mas se olha que legal, né? Mas se aquele videogame for para momento de recarregar energia, organizar ali os pensamentos, esse tipo de coisa, ele pode ser considerado um custo. Então é muito importante a gente entender direitinho como é que funciona essa relação de despesa, porque ela é uma linha muito tênue entre o que é, tá? Outra coisa importante, eu também gosto de colocar no processo, estava esquecendo de falar, que é o quê? Dentro da empresa, nada quebrado, nada estragado, nada fora do lugar, nada. Então, com isso, você vai ter uma melhor performance. Toda vez que eu for pensar em processo, na minha empresa não posso ter nada quebrado, nada estragado e nada fora do lugar. Isso vai te dar uma grande performance ali.
E também eu sempre tenho quais são as tarefas ali do meu dia, né? Lembra que eu fiz um planejamento e organizei lá o que eu vou fazer? Eu sempre coloco que 3 tarefas são inegociáveis. E, gente, aparece de tudo, né? É colaborador que tem uma coisa urgente, é um cliente que está urgente, é uma ligação que é urgente. E hoje, para mim, é fundamental que essas 3 atividades serão inegociáveis. Não vou comer, não vou dormir, não vou atender, não vou fazer, porque eu vou fazer aquelas 3 atividades. Aquelas 3 atividades dependem do meu progresso. E isso também se aplica à vida pessoal, gente. Então, se eu quero fazer um Ironman, eu tenho que fazer um treino todo dia. Então, essa atividade é inegociável. Se eu quero ter boa energia, eu preciso dormir 8 horas por dia. Também isso, ter 8 horas de cama, né? Dormir de 7 a 7 horas e meia já para mim é o suficiente. Então, são coisas inegociáveis hoje. Mas isso tem todo um trabalho, né, de processo com a família, de dizer o que você está fazendo, o porquê. Então, essa organização é muito importante para que você consiga aí atingir os seus objetivos, né? E o que a gente quer de fato, né? Todos nós queremos resultados. Qual é o porquê de tudo, né? O porquê de uma empresa, resultados financeiros, resultados de gostar daquilo que faz, de se sentir assim, ter uma boa autoestima, de ajudar pessoas. Então isso é resultados. E tudo que a gente faz, planejamento, esforço, tem a ver com resultado. Isso também na vida pessoal, gente, está tudo conectado. Então, se você é uma pessoa que tem resultado com a família, tem resultado com a vida pessoal, tem resultado com os amigos, então isso não tenha dúvida que a sua empresa também dará resultado. Se você tiver um bom resultado na empresa, você provavelmente terá bons resultados nas outras áreas também. Existe sim ali uma dicotomia, né, do workaholic, que muitas vezes ele dedica toda a sua vida ao trabalho, né, olhando que a única coisa que ele consegue florescer e mostrar, tal. Então isso, tome um cuidado com isso, né, porque a vida não é só uma área, a vida não é só lazer, a vida não é só trabalho, a vida não é só a religião pode te levar para um abismo, a gente sabe disso, mas o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, né, da educação, do trabalho, da atividade, dos amigos, todo esse equilíbrio, quando bem planejado, feito aí um bom investimento, ele trará bons resultados. E o objetivo central é resultado, tá bom? Espero ter ajudado todos vocês, espero que tenha um conteúdo importante aí para a vida de cada um. Valeu, obrigado.